Deixar o povinho entrando. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Então, tá bom. Vamos lá, né? Mais uma semaninha. Na fase vermelha. E o povo morreram. 2.000 pessoas ontem, né? Coisa de maluco. Tá doido. Mais um minutinho, ver se entra mais gente. Já está gravando, hoje já está gravando. Estou preocupado de esquecer a gravação, né? Mensagem aqui. WhatsApp. Bom, vamos lá. Pessoal, dentro da Removível, existe, ou existiu no início, né, de tudo, uma preocupação muito grande de quando a gente estiver conversando sobre pacientes parcialmente dentados, a gente conseguisse agrupar, né, os casos parecidos, né, tivessem biomecanicamente ou topograficamente um comportamento parecido. Partindo do pressuposto, né, a gente tem 16 dentes na arcada superior, 16 dentes na arcada inferior para cada arco, né? Eu tenho do terceiro molar ao terceiro molar. Mas vamos desprezar os terceiros molares. Né? Ninguém vai fazer uma prótese que tem terceiro molar, tirar. Né? Então, você não vai fazer uma prótese para colocar um terceiro molar. Ó, se o paciente tem um terceiro molar lá, muitas vezes ele pode servir de apoio para uma prótese parcial removível ou de apoio para uma prótese parcial fixa. Você não vai tirar o dente dele também porque é terceiro molar, estando erupcionado, né? Mas vamos fazer uma conta de 14 elementos, né? De segundo molar a segundo molar. O que pode acontecer? Ó, o cara tem o segundo molar, perdeu o primeiro molar, tem todos os outros dentes da boca. Tá? No outro caso, ele pode ter o segundo molar, o primeiro molar, ter perdido só o primeiro pré. Já é diferente daquele. O outro, ele pode ter mantido isso, né, e perdido mais um. Na realidade, ele tem a possibilidade de, isso na análise combinatória chama combinação de 14 elementos um a um. Né? Isso dá um número enorme de 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10. Dá um número brutal de possibilidades. E cada vez que eu vou falar de um caso, perdeu o primeiro molar, perdeu o primeiro pré, perdeu isso. Os autores, no início do estudo, tentaram agrupar isso. E depois ainda tem outra possibilidade. Ele tem o segundo molar, não tem o primeiro molar e não tem o segundo pré. Já é diferente de novo. O espaço aumentou. Topograficamente, ele vai aumentando. Então, essas possibilidades, a gente dispor a parte dentada com a parte desdentada, dá um número, volta de coisa de 230 milhões de possibilidades, 230 é um número enorme. É uma coisa assim. A possibilidade de casos é um negócio absurdo. Né? É mais fácil de ganhar na Mega Sena do que fechar todas essas possibilidades. Tá? O número de possíveis de casos. Então, autores, quando começaram a estudar, tentaram classificar isso, para que quando eu fale alguma coisa, o meu interlocutor entenda do que eu estou falando. Vários autores tentaram fazer a sua classificação dos arcos. Né? Entre eles, o Wilde, Hammer,
Taizar, né? Mas essas tentativas dele foram meio inglórias, né? Ficaram uma coisa meio complicada, meio... A gente até usa alguns conceitos dele, mas usa de forma inadvertida, né? E quem fez uma classificação importante, que é mundialmente aceita, eu falo aqui no Brasil, falo nos Estados Unidos, falo na Europa, falo no Japão, falo... Onde eu falar da classificação de Kennedy, tá? Um dentista ele vai entender, tá? Porque é aceito mundialmente. Tá? Tem na literatura, tá? Durante anos a gente estudava todos esses autores. Por que um classificou desse jeito, por que o outro? Hoje não tem mais carga horária na disciplina para estudar isso. E outra, era uma coisa para encher linguiça também, cultura geral, né? Tendo que o que a gente usa é a classificação de Kennedy, né? Com algumas modificações que foram introduzidas por um outro autor que chama Applegate, né? Na realidade, o Applegate é que validou, né, a classificação de Kennedy. Tá bom? Então, hoje nós vamos estudar, né, falar da classificação dos arcos, lembrando sempre que o número de possibilidades, né, desse arco desdentado é muito grande. Então, isso vai mudando, né, de acordo com o número de perdas de elementos dentários que o paciente teve. E uns são mais favoráveis, outros menos favoráveis na reabilitação, em função da carga que vai ser recebida pelo aparelho protético que vai estar instalado na boca do paciente. Então, vamos lá. Tá? Classificação dos arcos parcialmente dentados. Uma classificação ideal seria aquela que eu conseguisse de imediato, eu falo, olha, isso aqui é classe 1. O cara já fala, ó, eu já sei que tipo de arco que é, qual o número de dentes que tem, qual é o tamanho dos espaços protéticos que tem lá, tamanho dos espaços protéticos, se a prótese é mais dentro ou se a prótese é mais muco suportada, e ser universalmente aceita na comunicação, né? Elaboração simples e lógica, né? Eu posso seguir um raciocínio que eu consigo matar a coisa. Então, um monte de autor tentou fazer isso no começo do século XX, final do século XIX e início do século XX. Aqui vingou, né, a classificação que vingou mundialmente falando, né, que é universalmente aceita, né, ou quase que universalmente aceita, mas a grande maioria dos casos é a classificação de Kennedy, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar nela. Né? Você tem duas bases para fazer uma classificação, né? Topográfica. Eu tenho dente, não tenho dente. Tenho dente, não tenho dente. Então, eu tenho dentes remanescentes e espaços protéticos presentes. E vou ter que restabelecer isso. E conforme for a disposição desses espaços protéticos, eu vou ter uma determinada movimentação dessa prótese na boca do paciente, que é o lado da biomecânica. Se eu tiver dente aqui, ó, vamos pensar o seguinte, eu tenho o segundo molar, não tenho o primeiro molar, não tenho o segundo pré, não tenho o primeiro pré, tenho o canino. E tem todos os outros dentes no arco. Como é que vai ser essa prótese? Essa prótese vai ser removível, mas ela vai ser assentada, vai apoiada no segundo molar e no canino. Ela tem dente numa extremidade, tem dente na outra. Agora, vamos pensar numa outra possibilidade. Eu não tenho o segundo molar, eu não tenho o primeiro molar, não tenho os dois prés. Começa no canino, o arco lá atrás não tem apoio. Então, também é uma prótese removível. O que aumentou? Um dente a mais. Só que não tem o apoio lá atrás. Quando eu apertar lá atrás, a chance dessa prótese subir e descer é muito maior. Uma muito mais dentro suportada, a primeira que eu falei, né, que ela tem dois apoios entrados, tem o apoio distal e o apoio mesial, ela está suportada no dente. Suporta na fibromucosa também? Sim, mas o apoio principal é no dente. Então, ela é mais dentro suportada do que muco suportada. Quando eu perco os apoios posteriores, que é muito comum, os dentes de trás, ela perde esse apoio lá atrás. E ela começa a formar, né, um apoio muito mais mucoso, mucosa, do que dentário. Então, ela é muco dentro suportado. Tudo isso nós já conversamos, de alguma forma, né, no início da prótese total. A prótese total que a gente faz, ela é prótese total, muco, suportada. Ela não tem mais dente. Né? A removível é um intermediário. Né? O paciente ainda tem dente, mas o apoio vai ser muco, dentro suportado, ou dentro muco suportado, dependendo
de quanto dente ele tem ainda e qual a disposição desses dentes no arco, né? E a prótese parcial fixa é uma prótese dentro suportada. O pôntico na prótese parcial fixa não toca na fibromucosa, né? Então, vamos lá. Classificação de Kennedy. Ele usou a topografia, né? A distribuição de dentes e espaços protéticos na boca para fazer a sua classificação. E disse o seguinte, ó, o caso mais grave eu vou chamar de classe 1. O menos, um pouquinho menos grave, de classe 2, um pouquinho menos grave de classe 3, e criou ainda uma classe 4. Então, são 4, né, as classes na classificação de Kennedy. Ele tenta agrupar tudo isso em 4 grandes grupos. Tá? O que é a classe 1? A classe 1 é quando o paciente é desdentado posterior bilateral. Vamos pensar no arco inferior. O paciente tem caninos, lateral, central, central, lateral e canino. Nenhum outro dente lá para trás. Ele não tem dentes na região posterior do lado direito e do lado esquerdo. Então, ele é desdentado posterior bilateral. Tá? Bilateral. Se ele não tem dente desses dois lados, ele é um extremo livre. Né? Ele não tem o apoio lá atrás da minha prótese. Tá? Esse caso é o caso mais grave. Por quê? Se você lembrar da oclusão, o esquema oclusal do paciente dentado, o suporte dos dentes posteriores é que vai manter a dimensão vertical do meu paciente, a dimensão vertical de oclusão do meu paciente. Certo? Quando eu não tenho, começa a fechar mais e começa a anteriorizar a mandíbula. Eu devo fazer a recuperação protética do meu paciente visando o quê? Estabilizar a dimensão vertical dele e o contato posterior. Porque o contato dos dentes posteriores protege dentes anteriores. Se ele ficar de canino a canino e eu tenho dente, ele vai morder sempre aqui na frente. Então, ele vai forçar a articulação temporomandibular e vai, muitas vezes, ter uma série de outros problemas que, com o tempo, a gente vai, na clínica, percebendo, né, os diversos casos. Então, classe 1 de Kennedy é o paciente desdentado posterior bilateral. Tá? Bom, aí ele foi para a classe 2. A classe 2 ele chamou desdentado posterior unilateral. Ele tem canino, lateral, central, central, lateral, canino, pré-molar e molar. Ele tem dente de um lado e o outro lado ele perdeu. Então, na realidade, ele é metade do outro, né? A classe 2 é metade do 1. Isso, o aluno faz uma confusão enorme no começo, porque a classe 1 tem os dois lados perdidos, e a classe 2 só tem um lado perdido, é trocado, porque a classe 1 é mais grave do que a classe 2. Então, a classe 1 vem na frente. E, para ser mais grave, ele perdeu mais dentes. Então, classe 1, desdentado posterior bilateral. Classe 2, desdentado posterior unilateral, de um lado só. Tá? Agora, menos grave do que isso é aquela situação inicial que eu coloquei para vocês. O cara tem um molar lá atrás, pelo menos um espaço entre os dentes e dente na frente. Então, eu posso apoiar no dente de trás e no dente da frente. Então, fica intercalado aquele espaço protético. Tá? Fica um espaço protético no vão. Eu tenho dente, não tenho e tenho. Né? Isso ele chamou de classe 3 e chamou de desdentado intercalar. Eu tenho um pilar posterior, falta dente, um outro pilar. Tá? Então, classe 3 de Kennedy, desdentado intercalar. E foi para a classe 4. A classe 4 ele chama do desdentado anterior. Toda vez que o meu espaço protético cruzar a linha mediana, ele é um classe 4. Então, para ser um classe 4, o meu paciente tem que ter perdido os dois incisivos centrais. Os dois incisivos centrais, para cruzar a linha mediana, pelo menos. Se ele perder o central de um lado e o central do outro, ele já é uma classe 4. Agora, se ele perder lateral, central, né, ele tem canino e tem canino. E tem um espaço maior aqui na frente. É um espaço maior, mas cruza a linha mediana. Também é uma classe 4. Também é uma classe 4. Tá? Então, vamos recordar? Classe 1, desdentado posterior bilateral.
Classe 2, desdentado posterior unilateral. Classe 3, desdentado intercalar. E classe 4, desdentado anterior, que cruza a linha mediana. Cruza a linha mediana. Tem que cruzar a linha mediana para ser classe 4. Tá? Por exemplo, se ele tiver um central, perdeu o outro, e tiver perdeu o outro, perdeu o lateral e tem o canino, se eu for fazer uma prótese nele, ele é uma classe 3. Ele é um desdentado intercalar. Se ele perdeu os dois centrais, cruzou a linha mediana, ele não é mais, ele continua intercalar, mas ele é um classe 4. Por quê? Porque ele é um desdentado anterior, né, que cruza a linha mediana. Cruza a linha mediana. Dúvidas? Deu para entender? Professor, Oi? parte. Eu não Explica ouvi. essa parte de novo. Explico, sim. Vamos lá. Essa parte que você falou da Vamos lá. classe de Vamos 3 lá. e 4. Eu vou retomar do começo. A classificação tenta agrupar, né, as perdas dentárias. Todo mundo pegou mais ou menos de forma parecida aquilo, eu ponho num grupo. Né? Então, classe 1 são os pacientes. Vamos pensar num único arco, ou no superior ou no inferior, para classificar aquele arco. Por exemplo, o paciente pode ser classe 1 no superior e classe 3 no inferior. Ah, é o arco que vai ser reposto. Tá? O arco classe 1, aquele arco que ele perdeu. Eu vou fazer um desenho aqui, ó. Vamos um esquema aqui, vamos ver se a gente consegue. Aqui, ó. Ele perdeu o primeiro molar, ou o segundo molar, o primeiro molar vai ficar linha reta. Aí agora aqui ele tem o pré-molar, ó. Tem o pré, tem o canino, tem o lateral, tem o central, tem o central, tem o lateral, tem o canino, não tem mais dente. Tá? Atrás ele não tem mais dente. Então, ele é desdentado posterior dos dois lados desse arco. Então, ele é uma classe 1. Classe 1. Toda vez que ele morder lá atrás, a prótese vai intruir na fibromucosa com tudo. Então, ela é muito mais muco suportada. Então, quando eu falo que o paciente é classe 1 de Kennedy, eu estou falando que ele não tem dentes posteriores. Naquele arco. Ele é desdentado posterior bilateral. Em qualquer lugar do mundo que eu falar, o meu paciente é classe 1 de Kennedy, o cara fala, olha, o paciente dele não tem dente lá atrás. Então, isso é mundialmente aceito. Por isso que é importante a classificação. Você não precisa falar, o cara perdeu esse, aquele. O cara é classe 1. Agora, existem variedades de classe 1. Tá? Por exemplo, esse caso é um classe 1. Agora, imagina que ele aqui, ó, ele tivesse o segundo pré aqui ainda e tivesse o pré aqui e tivesse o molar. Tá? Ele continua desdentado posterior? Continua. Ele é menos grave do que o primeiro, mas ele é de classe 1. Ele não tem o apoio posterior lá atrás. Tá? Não tendo o apoio posterior lá atrás, a área final dele sendo desdentada, ele é um classe 1. Tá? Ele é um classe 1. O que é o classe 2? O classe 2, eu tenho um lado que está desdentado. Ó. Esse lado tá continua desdentado. E o lado de cá, o paciente é completamente dentado. Ele tem todos os dentes. Então, ele é metade do outro. Tá? Um lado ele não tem dente e do outro lado ele tem. Então, ele é desdentado posterior unilateral. Desdentado posterior unilateral. Beleza? Então, a confusão que vocês fazem. A classe 1 tem os dois lados perdidos. E a classe 2 tem um lado perdido só. É menos grave. A classe 3, eu vou desenhar para cá. Ó. Eu tenho um dente, eu tenho um molar, tá? Tenho um outro molar, não tenho dente, tenho dente, tenho dente. Oh, ficou bem curtinho. Tenho dente, até lá atrás. Tenho dente. Eu tenho dente, não tenho, tenho. Com o espaço protético aqui no vão. Então, ele é um intercalado. O espaço protético está no meio de dois dentes. Então, ele é classe 3. Já a classe 4, ele tem dente, tem dente, tem dente, tem dente, tem dente, tem dente. Ele não tem. Opa. Do outro lado aqui, ele tem, 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 tem.
Tá? Qual a diferença desse aqui? Esse está intercalado também, ele tem dente de um lado e tem dente do outro. Aqui, ó, eu tenho dente de um lado e tenho dente do outro. Esse aqui é classe 3. Esse aqui é classe 4. Por quê? Porque esse espaço intercalar cruzou a linha mediana do paciente e perdeu os dois incisivos centrais. O espaço protético eu não consigo mais classificar de esquerda e direita. O espaço protético é único e ocupa os dois lados. Tá? Esse é o classe 4. Deu para entender agora? Melhorou ou não? Agora deu, professor. Maravilha. Melhorou. Legal. Agora, isso exige um monte de exercício de vocês treinando para gravar. Não tem outro jeito. É que nem quando vocês memorizavam tabuada lá no primário, né? Isso é aquilo. Depois, aí isso fica tão corriqueiro que você fala e nem percebe o que está falando, né? Mas no começo é difícil. Então, olha lá. Classe 1, desdentado posterior bilateral. Ó. Eu não tenho dente nessa região toda aqui. Tá? Não tenho dente nessa região toda aqui. Isso que eu pintei de amarelo vai ser o que eu vou repor com a minha prótese. Toda vez que eu morder nessa cela lá atrás, a tendência disso é fazer uma alavanquinha, né? Eu aperto lá atrás, a tendência dela é intruir na fibromucosa. Então, a prótese é muco dento suportado, porque ela vai ter o apoio aqui no dente também. Né? A gente vai discutindo isso. Mas esse é o classe 1 de Kennedy clássico. Clássico. Tá? Dentado posterior bilateral. Classe 2, ó, ele tem dente de um lado e perdeu o dente do outro. Ele é desdentado posterior de um lado só. Seja o lado direito ou seja o lado esquerdo. Ó, se ele for do lado direito e do lado esquerdo, é classe 1. Se ele tiver só um lado perdido, ele é classe 2. Né? Volto a insistir, é trocado. O 1 perdeu o 2, o 2 perdeu o 1. Tá? O classe 3, né? Ó, ele tem o dente, não tem o dente, o espaço protético enfiado aqui no meio. Ó. Ficou enfiadinho aqui no meio. Intercalado, os dentes têm um espaço protético intercalado aí no meio. Isso é a classe 3 de Kennedy. Tá? E a classe 4? Eu tenho o dente posterior, tem dente posterior. Perdi os anteriores. Como é comum isso aqui? Em caso de acidente de carro, né, de bicicleta, o cara bate com a cara no poste, ele quebra a região anterior, ele perde tudo. Ele tem dentes posteriores e não tem mais os dentes anteriores, que é o classe 4. É uma prótese intercalar, né? Ele tem dente, se eu fizer isso aqui numa linha plana, o espaço protético é intercalado, só que ele cruza a linha mediana, ele tem que estar cruzando a linha mediana. Classe 4. Beleza? Deu para entender? Classe 1, vamos voltar lá. Classe 1, desdentado posterior bilateral. Classe 2, desdentado posterior unilateral. Classe 3, desdentado intercalar. Classe 3, cadê ele aqui? E classe 4, desdentado anterior que cruza a linha mediana. Desdentado anterior que cruza a linha mediana. Essa é a classificação de Kennedy. Né? Ó, Kennedy escreve assim, com 2 N's. Né? Bom, só que Kennedy fez isso, publicou, todo mundo, tá legal, é isso, aquilo, tal. Só que daí sempre tem alguém para botar a água no chope, né? Ó, isso aqui o que é? E aquilo o que é? Porque, na realidade, o número de combinações, aquilo que eu falei lá no começo da aula, é um número absurdo. Você pode ter dente e não ter, pode ter dente e não ter. Né? Então, a classificação de Kennedy, ele agrupou de uma tal forma, mas tinha um monte de furo na classificação dele. Né? Porque ela é puramente topográfica. Não considera o número de dentes remanescentes e não considera a dimensão dos espaços desdentados. Né? Então, se eu tiver um vãozinho de um dente, eu conto. Se eu for 4 dentes, eu conto. O tamanho do espaço não conta. Tá?
conta assim, a presença ou ausência de dentes. Bom, aí, né, vou fazer uma pergunta para vocês aqui agora. Vou voltar aqui, tá? Como é que chamaria? O cara tá aqui, ó. Ele não tem dente, ó. Ele não tem dente, né? Aí ele tem um dente aqui. Aí ele tem dente aqui. Aí ele perdeu mais um canininho aqui. Agora ele tem o lateral aqui. Ele tem o central, tem o central, tem o lateral, tem o canino, tem o pré, e agora não tem mais dente. Ah, ó, esse cara aqui, ele é desdentado posterior bilateral, concorda comigo? Ele não tem dente aqui, não tem dente aqui. Mas ele não tem um dente aqui também. Ele é classe 1 ou ele é classe 3? Porque aqui é um espaço intercalar. Concorda comigo ou não? Essas possibilidades vão se sobrepondo na medida que o cara vai perdendo o dente. Né? A classificação de Kennedy, o cara falava, ó, você falou para mim que quem não tem dente aqui é classe 1. E quem não tem dente aqui é classe 3. Esse cara é classe 1, 3? Não. Né? Então, começou a fazer água no chope do Kennedy. O Kennedy fez uma classificação, mas ele não pensou nas variações que poderiam ocorrer daquela classificação que ele fez. Quem estudou isso, né, foi um outro autor que chama Applegate. E o estudo do Applegate validou a classificação de Kennedy mundialmente. Tá? Então, o que o Applegate fez? Ele criou regras. Lembra daqueles 10 mandamentos que você aprendeu lá no catecismo? Não roubarás, não matarás, não honrar pai e mãe, não cobiçar a mulher do próximo. Tinha tudo aquele ritual que você tinha que memorizar. O que o Applegate fez? Ele colocou regras, 8 mandamentos, né, para validar a classificação de Kennedy. O que a gente usa mundialmente hoje é a classificação de Kennedy com as regras de Applegate, as modificações de Applegate. Tá? Então, o que o Applegate disse em cima da classificação de Kennedy? A área desdentada posterior comanda a classificação. A área posterior comanda a classificação. Vou voltar aqui. Se a área posterior comanda a classificação, esse aqui é classe 1 ou é classe 3? Qual que perdeu o dente mais atrás? Classe 1. Então, eu esqueço, a princípio, esse espaço protético aqui. Né? O espaço posterior manda na classificação. Aí vem o segundo item dele. Né? Olha como o Applegate foi extremamente cognitivo, né? Extremamente inteligente para pegar a classificação do Kennedy. Áreas desdentadas adicionais são denominadas modificações ou subclasses. Então, ó, eu sou uma classe 1 e tem uma modificação aqui, ó. Tá? Eu não sou um classe 1 puro, eu sou classe 1 com uma modificação, segundo a regra de Applegate. Tá? Bom, agora daí que ele falou. A extensão da modificação não é considerada, mas somente o número de áreas desdentadas. Vamos voltar no meu desenho? Vamos. Ó, vamos pensar agora que eu tenho... Onde eu vou fazer aqui? Ó. Eu não tenho dente, tá? Tenho dente, eu não tenho... Tá? Eu tenho, não tenho, certo? O tamanho disso aqui não quer dizer... Se aqui faltar um dente ou se faltarem 2 dentes, continua sendo uma modificação. Agora, o que pode acontecer? Pode acontecer assim ainda, ó. Ó, eu não tenho dente, danado. Eu não tenho dente, não tenho dente, tenho dente, não tenho dente, tenho dente, tenho dente, tenho dente. Do outro lado, eu não tenho, não tenho. Ah, o que vai acontecer aqui? A área posterior continua dominando. Só que agora, de vez em eu ter uma modificação, eu tenho 2 modificações.
Tem mais 2 espaços protéticos, além daqueles 2 que determinaram a minha classificação. A extensão da modificação não é considerada, somente o número de dentes. A classe 4 não apresenta modificação. A classe 4 não apresenta modificação. Por que a classe 4 não apresenta modificação? O que é a classe 4? Vamos lá. Dente, 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 dente. Eu tenho um espaço protético que cruza a linha mediana. Dente, dente, dente e dente. A classe 4. A classe 4 é isso aqui. Beleza? Beleza. Agora vamos pensar nesse outro caso do lado de cá. Eu tenho dente, tenho dente, tenho dente, tenho dente. Não tenho. Não tenho. Ah, o saco. Não tenho dente, tenho dente. Eu não tenho dente aqui e tenho um dente. Mãe. E tem um dente aqui, ó, no final. Ah, eu tenho dente, cruzou a linha mediana aqui, e agora apareceu um espaço protético aqui, ó. Tá? Ele é classe 4 ou ele é classe 3? O Apolgueto falou, ó, a classe 4 não aceita um outro espaço protético. Por quê? Esse espaço protético que está aqui é posterior a esse espaço protético aqui. Tá? A área desdentada posterior comanda a classificação. Então, se eu tenho isso aqui, eu tenho a classe 3, e isso aqui passa a ser uma modificação da classe 3 que eu tenho. O espaço protético de trás determina qual a classificação que eu vou ter. Tá? Pessoal, isso é bem chatinho, porque é de memorização, né? A classificação de Kennedy deve ser realizada após o planejamento e preparo de boca. Porque muitas vezes no preparo de boca, o paciente precisa perder algum dente. Não adianta eu classificar. Se ele perdeu o dente, eu mudei a classificação. Porque a classificação depende da presença ou ausência de dentes. Tá? Aí a outra regrinha do Applegate. A ausência do terceiro molar não é levada em consideração. Tá? Quem tem terceiro molar normalmente quer tirar. Então ele não considerou. Agora, ele foi feliz, né? Se o terceiro molar for ser utilizado como suporte, eu considero, porque daí ele é um apoio dentário. O cara não é desdentado posterior, ele tem o terceiro molar. Então, eu não considero o terceiro molar, mas se ele estiver presente e eu for usá-lo, eu considero. Né? Nos casos em que não se planeja a reposição do segundo molar, ele perdeu o segundo molar, mas eu não vou por dente na área do segundo molar, ela também não é considerada. Tá? Então, essas são as modificações de Applegate. Pessoal, bom, a classificação de Kennedy com essas modificações de Applegate vão ser objeto da próxima aula nossa também. Semana que vem nós vamos voltar nisso aqui, só com exercícios. Vocês precisam dar uma estudada nisso. Pegue livro na biblioteca, pegue essa aula, vai estar gravada lá. Comece a pensar nisso. Então, classe 1, desdentado posterior bilateral. Classe 2, desdentado posterior unilateral. Classe 3, intercalar. Classe 4, desdentado anterior cruzando a linha mediana. Regrinha de Applegate, né? As regrinhas de Applegate. A área posterior comanda a classificação. Áreas desdentadas adicionais são denominadas modificações ou subclasses. A extensão da modificação não é considerada, somente o número de áreas desdentadas. A classe 4 não apresenta modificação, ela é só pura. Quem é classe 4 é classe 4, não aceita nenhuma outra modificação. Tá? A classificação deve ser realizada após o planejamento e preparo da boca. Tá? A ausência do terceiro molar não é levada em consideração. Se o terceiro molar for utilizado como suporte, então deve-se considerá-lo. Nos casos que não se planeja a reposição protética do segundo molar, a área não é considerada.
Pessoal, isso aqui é mandamento. Isso tem que ser memorizado. Não tem outro jeito. Não tem muito... Na medida que você memoriza e vai fazendo exercício, você entende o porquê que ele falou aquilo, né? Classificação de Câmara, né? É uma outra classificação que tem, só para saber que existiu. A base dela é... Não. Fala, por exemplo, de Applegate fala classificação classe número 4, subclasse 2, por exemplo. Não tem jeito. Ó, vou fazer um desenho melhor aqui para você. Não, desculpa. Vamos fazer a 4 aqui. não dá, mas... A 4 não tem. 4 não tem, mas, por exemplo, classe, sei lá. Qualquer uma outra. Vamos ver se eu acho. Classe 3. Não, peraí. Eu fiz bobagem aqui. Não, mas nem, tipo assim, eu sei que a 4 não tem, que eu expliquei errado, mas é só você fala, tipo, classe tal, subclasse tal, é tipo isso? É isso, é isso. Vamos fazer um... Aqui, ó. Aqui eu vou fazer um desenho melhor aqui para você, ó. Eu tenho uma classe 1. Ó. Danado. Ué, por que sumiu isso? Ele tá aqui embaixo, eu pus o negócio em cima. Ó, vou fazer um desenho aqui, ó. Ah, meu Deus. Não precisa, Não, aqui, ó, aqui deu de certinho. verdade. Aqui deu certinho, ó. Esquece isso que tá em cima aqui, ó. Eu tenho dente, não tenho. Em todos os dentes, não tenho. Quem manda a regra 1 do Japogate? O espaço protético mais posterior. Quem vai comandar a classificação nesse caso? Esse aqui, ó. Né? É esse espaço que está aqui, ó. Deixa eu até crescer isso aqui, ó. Opa. Ó, é esse espaço aqui que é o mais posterior, né? Ó, esse aqui vai comandar a minha classificação. Então, ele é um classe 3. Classe 3, quantos espaços protéticos ele tem a mais? 1. Então, ele é uma classe 3, modificação 1 ou subclasse 1. Classe 3, modificação 1. Se ele tivesse perdido mais o canino aqui, ó, esse canino, ele perdeu também. Tá? Perdeu esse canino aqui. Ele perdeu aqui, tá? O canino. Ele tem um espaço protético e teria outro espaço protético aqui. Quem continua mandando? Esse aqui. Então, ele é classe 3, 1, 2 espaços protéticos. Modificação 2. Deu para entender ou não? Tá, entendi. Beleza. Vamos lá, voltar aqui um pouquinho. Esse aqui nem vou falar hoje, tá? Vocês precisam fazer esse exercício, esse treininho, né? O que é as 4 classes e tentar encaixar isso. Na medida que vocês forem fazendo, vocês vão perceber que faz uma meleca na cabeça. Na hora que você tem certeza que aquilo é aquilo, você fala, não, a saidinha ali. Tá? E tudo está baseado nessas 6 regrinhas do Applegate. Beleza? Bom, a semana que vem nós vamos voltar a tratar disso. Mas daí é uma aula que só tem os casos, né? Ele vai pondo um monte de modelo, um monte de desenho, de gravura. Fala, qual a classificação de Kennedy desse ar? Aí vocês vão participar. Certo, está errado, e vamos lá. Treinar isso. Depois que vocês pegam o jeito, a coisa vai embora. Vai cair a nossa conexão. Hoje era isso que a gente tinha. Dê uma estudada na biblioteca, dá uma lida nisso, né? E vou pôr a aula lá também de novo. Tá? É bastante confuso.